a ONU, né, os estados nacionais, enfim, né, todo o esforço de tentar construir uma situação de paz ali tem sido, digamos assim, não tem conseguido, né, a estabilidade na região. A região é como um barril de pólvora, como um vulcão, e tem criado um nível de instabilidade que ameaça a todos nós, né, que chama a atenção de todos nós e que preocupa a todos nós. E quando se fala sobre a guerra palestino versus judeus, né, que é isso que a mídia propaga, eu percebo dois equívocos. O primeiro equívoco é o povo palestino, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto nação, não existe. Você não tem um Estado palestino, você não tem uma cultura palestina, eles são muçulmanos. São muçulmanos. Você tem lá os árabes, você tem os curdos, né, e todos eles vivem tipo como que em territórios tribais. Né, toda a tecnologia que eles gozam, né, toda a infraestrutura que eles lá gozam foi produzida por Israel, não foi produzida pelo povo palestino. O povo palestino realmente ele não existe. E quando se pensa na origem do povo palestino, qual é a origem do povo palestino? Só pode dizer. Não tem origem. O povo palestino não tem, porque é um povo que não existe. Né? Então o Estado da Palestina, legalmente constituído, não existe. E o povo árabe, que faz parte de toda essa cultura, de toda essa grande parcela da população de lá, né, em relação aos palestinos, eles não se veem como irmãos. Né? Israel os ampara, mas o resto das nações não. Das nações lá do Oriente Médio. Né? Os palestinos foram buscar refúgio nos países vizinhos e não encontraram. Os turistas, sim, eles encontraram porque os turistas trazem dinheiro para o bolso de todo mundo, né? Mas os cidadãos lá da Palestina, não. E em relação a que os palestinos lutam contra os judeus, isso também não procede. Porque, na verdade, o Estado de Israel não é um Estado judeu. Ele é um Estado laico. O exército israelense é composto de gente de todas as etnias e de todas as crenças, inclusive de crença nenhuma. Você vai ter lá muçulmanos e israelenses lutando contra os terroristas do Hamas, do Hezbollah, seja lá quem for. Primeiro que esse argumento de que o povo palestino não existe, ele é muito temerário, né? Porque ele não tem uma pátria, porque não tem um Estado. Um outro ponto que eu acho que tem que ter para a gente conversar, Rivaldo, é que a gente está partindo dessa guerra, inicialmente, sobre Israel e Hamas. Obviamente, esta guerra, né, a gente tem que ver que tem uma outra guerra também que está por trás dessa. Ou que está na frente dessa, talvez. Né? Não sei se por trás ou pela frente. Mas olha só, é a guerra das informações e da desinformação. Então, em meio a tudo isso, tem um conjunto de discursos, né, de narrativas fantasiosas, né, que reproduzem mitos, né, mitos que, obviamente, dificultam, né, a compreensão de uma situação tão dramática para o mundo, né? E eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Então, por exemplo, o Rabino falou aqui de algumas frases que eu botei aqui entre aspas, eles não aceitaram. Então, obviamente, né, os países árabes, né, que não foram consultados na partilha, não é, eles tinham motivos, né, para questionar, né, aquela partilha daquela maneira. Né? Então, esse argumento também que eles não aceitaram é um argumento que eu não posso concordar. Do ponto de vista da história, eu tô me atendo aqui. Mas eles aceitaram, então, depois? Não é que eles aceitaram. Né? Por exemplo, eles querem a criação de um Estado palestino, mas eles querem, por exemplo, não serem ouvidos, eles querem serem considerados... Os que moram na Cisjordânia querem, mas os que moram na faixa de Gaza... Aliás, o Hamas é outra coisa. O terrorismo, o movimento terrorista não reconhece. O Hamas, ele quer que não seja nem reconhecido o Estado judeu, na verdade. Né? Mas isso é o Hamas. O Hamas não pode ser visto como os palestinos. Existe um provérbio no Oriente Médio que diz assim: qual a diferença entre o muçulmano radical para o muçulmano moderado? O muçulmano moderado, ele diz assim: se você não aceitar Allah, ele lhe mata. E o radical diz: se você não aceitar Allah, eu lhe mato. Esse é o provérbio. Não, acho que discordo. Mas tem que ir para lá para discutir. Eu quero. Então, o que faz de alguém ser povo ou não ser povo não tem a ver com o território. O território faz o país.
Mas esse argumento aí, ele contrapõe aquele seu argumento de que não existe um povo palestino. Em termos de nacionalidade de país, não existe. Mas hoje o que existe é uma autoridade palestina. Pronto, vamos lá, veja, vamos lá. Eu consigo traçar a origem dos ciganos, eu consigo traçar a origem dos árabes, dos egípcios, dos judeus, né, dos cristãos. Mas aí a origem do palestino qual é? Quando o povo palestino surgiu desde a sua origem? Como é que a gente conta essa história? O senhor consegue me contar? Não, eu quero que o senhor conte aí, porque para mim... Não, eu acabei de dizer que não tem origem. Não. O povo palestino é um povo artificial, ele não é nativo dali. Não existe, aquele povo ele não existe. Não existe um patriarca que fundou aquele povo, não tem isso. Olha... Isso é forçar a história. Isso não existe. O discurso de um Estado, o discurso de um povo é para comover o mundo. Veja, por exemplo... na sua observação, esse conflito, que nesse caso Israel se põe, né, fica ali subtendido como sendo o opressor de um povo tão fragilizado, estaria fazendo isso por interesse econômico. O problema aí, ele agrava, no Yom Kippur desse ano, onde cidadãos palestinos, armados pelos terroristas, atacaram cidadãos israelenses sem aviso prévio, no meio da rua. Atirou a esmo contra gente indefesa. Né? Foi lá numa rave, na faixa de Gaza lá, né? Numa rave e atacou israelenses pró-Palestina, porque há uma divisão interna no país, né? Israelenses contra os palestinos, israelenses a favor dos palestinos. Aquelas centenas que foram mortas e as vítimas sequestradas eram todos pró-Palestina. Não houve um ataque israelense pensando no interesse de favorecer os Estados Unidos. Isso não se sustenta. Mas desde o surgimento do Estado para agora, aí a coisa ela vai mudar um pouco do seu viés. Então lá também tem esquerda e direita, né? Sim. Mesmo no seu nível, aliás, sim, entre os Israel, judeus. Israel que não é um Estado exclusivamente judeu. Por exemplo, no parlamento tem gente de outras religiões, inclusive árabes. Isso. Eles fazem parte de boa parte da bancada do Senado. Com muitos limites, evidentemente. Mas faz parte, concorda? Concordo. Busque qualquer judeu no parlamento de qualquer país árabe. Busque um. Tá entendendo? Então, vamos lá. O que é que acontece? Mas dentro desse país árabe, os judeus não têm representatividade para ter... Oxi. Claro que tem. Se deixar, tem. Né? Se não matar, se não decapitar as criancinhas, não tem, se não estuprar, tem. É só deixar. Não deixa aí não prospera mesmo, né? Mas vamos lá. Eu queria perguntar Israel's 1.5 million Arabs, whatever challenges they face, enjoy full rights to vote and to be elected in the Knesset. They work as doctors and lawyers. They serve on the Supreme Court. Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Why is there a UN commission on the Middle East that does not include Israel? From the 1960s and the 70s, they refused to include Israel. Where is the apartheid, Mr. President? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? O que é que não contam? Antes de soltar essas bombas, Israel passa avisando, olha, tira o pessoal que a gente vai bombardear. Tem terrorista aí, a gente vai bombardear. Sim, mas Israel disse, vá para o sul. Isso. Aí bombardeou o sul. Não. Bombardeou o sul. Não é por aí, não. Quando as pessoas estavam saindo para o Egito, ali, né, na saída, sim, não funciona houve assim, bombas. Não. Os terroristas colocam o cidadão como escudo, mano. Mas isso é uma narrativa, não é narrativa, não, de é guerra. Fato, é fato. É narrativa, não, mas é fato. como é que o senhor diz que é fato e o senhor tem prova disso? Não é questão de prova, basta você ir buscar isso numa fonte honesta. Por exemplo, quando crianças palestinas são pegas pelos soldados israelenses, o que acontece com elas? Vocês chegaram a ver? O que é que acontece com as crianças? Perfeitamente. Não cheguei a ver, não. Dão água, comida e botam no abrigo. Quando uma criança israelense é pega por soldados palestinos, o que acontece? Sim.
Vocês não viram? Se for um terrorista, né? Ele Terrorista, vai matar. terrorista não. Se for terrorista, ele vai matar. Terrorista não. Se Olha, for palestino, não, terrorista não. não. Me mostre qualquer imagem ou vídeo de um palestino cuidando de uma criança israelense. Olha, tendo cuidado, protegendo. Me mostre Rabino, um. O senhor sabe que Não, existe. rapaz, O senhor quer dizer, o senhor quer defender a eu ideia estou dizendo, que o povo palestino é desprovido de humanidade. O senhor não pode insistir num negócio desse. Era bom estar lá. Não. Era bom estar lá com a família. Aí a gente poderia conversar. Eu vi. الشباب مبسوطين على اليهودي قول إيمه بتدور انت يهودي مخالفه ايش عمك E cada povo desse que invadiu e tomou, deixou a sua contribuição cultural. Concordo. A miscigenação, Sim, concordo. né? Mas quem era o povo original? O povo original, Sim. diga ali lá. naquela região, Sim. por exemplo, Jesus Cristo era palestino. Não era. Não era? Não. Mariana Gomes, até para haver guerra é necessário ter legislações. E quem violou as normas foi o Hamas. Vale ressaltar que não foi Israel quem iniciou o conflito. Isso é um discurso antissemita. A Mariana Gomes está dizendo. Vamos lá. Bom, pessoal, eu queria falar sobre o porquê, vou perguntar, né? O porquê de tanto ódio entre judeus e árabes. Porque existe um mundo árabe, boa parte deles, ou grande parte, contra o Estado de Israel. Não é? Já houve, inclusive, união contra o Estado de Israel. Hoje os Estados Unidos conseguem segurar, digamos assim, alguns países economicamente para não questionar Israel, para não se unir ao Hamas, para não se unir ao Hezbollah, né, ao Líbano. Até o governo do Líbano hoje está quieto. Tem lá o Hezbollah, que é contrário ao entendimento do governo do Líbano, mas o governo do Líbano é um governo hoje praticamente amordaçado pelo poder econômico americano. Então, assim, por que esse ódio do mundo árabe contra os judeus? Quem está certo nessa questão? Teve uma menina aqui que disse que quem começou foram os palestinos. É porque palestino não é lugar de ninguém. Não É por isso. Não, aí... E você está desrespeitando a ONU, Rabino? A ONU não criou um Estado palestino. Então o resto ali, então quer dizer, eles estão invadindo, ninguém. eles estão invadindo agora o Hamas, o Hamas não, Gaza, e vão tomar. Não sei, Vai virar não judeu. faz parte do governo. Não, se pela lógica E eu sua, espero que tome sim, porque o número de gente morrendo vai cessar. É lógico, enquanto houver terrorista, enquanto houver quem defenda terrorista, sangue inocente é derramado. Num sistema onde Mas o senhor não acha que sistema onde não há democracia, não acha a justiça não prevalece. Mas me permita. Não, então, não foi, eles não deixaram aquele ali voluntariamente, não. O que se tinha comprado de terras ali, Rabino, não chegava a ser 7% do território. Né? 7% do território foi realmente comprado por judeus que se estabeleceram ali. Não é? Então o restante foi forçado. Né? As ocupações forçado demonstram por quê? isso. Forçado Forçado por quê? pelo Estado de Israel. Não, a princípio pela ONU. A ONU sanciona o Estado, tem que sair mesmo. Sim, mas a ONU criou o Estado. Se o senhor pegar o mapa da Palestina, o avanço territorial de Israel, né, é gritante, é visível. Depois do Estado estabelecido realmente, né? Na medida que os palestinos atacam, Israel revida e ocupa o lugar para não repetir o problema. Isso caracteriza o quê? Isso caracteriza... Precaução. Não, isso invasão. Isso caracteriza... Mas quando o palestino invade, vocês não reclamam, né? Não reclamam assim. Não. Olha. Quem está invadido palestino, ali... nesse conflito... A área invadida é a área palestina. Eles queimaram bebês. Será que isso não sensibiliza? Sensibiliza. Isso é horrível. Eu não tô vendo, pessoal. Isso é horrível. Isso não sensibiliza. Não tô vendo pessoal sensibilizar, não. Isso tem que ser condenado. Isso é condenado. Mas... É o que Israel está fazendo, está condenando. Então, o que foi que o Hamas fez agora? O Hamas transpôs o muro, quebrou o muro em algumas partes, né? Entrou também de asa delta, sei lá, de alguma parapente e tal. Isso foi mostrado, né? Sim. Mostrando até um poderio bélico, né? Para o mundo que o Hamas também tinha condições, sei lá, de enfrentar Israel, né? E voltaram para a sua área, quer dizer, sequestraram 200 e poucas pessoas e voltaram. Não, mataram 260 e sequestraram outros. Sim, se mataram e sequestraram. Então vamos lá. E aí agora vem Israel e já tomou a metade da faixa de Gaza. Curiosamente, o discurso da maioria é contra a violência.
porém a violência passa a ser tolerada quando vem de muçulmanos. É uma coisa interessante. Não é tolerado. Deixa eu concluir, pelo amor de Deus. Eu não é tolerado. Falar, eu vou acabar tendo um infarto. Não, mas eu queria dizer o seguinte, não é tolerado. Aqui ninguém está tolerando o terrorismo. É a impressão que se dá. Então, veja bem, eu perguntei o que é a Irmandade Muçulmana. Professor, o senhor que é historiador, deve saber o que significa esse termo. Existe dezenas de irmandade muçulmana no Oriente, né? Agora, se você se refere à irmandade muçulmana que chegou a governar uma entidade que governou o Egito, que foi derrubada do poder agora por essa ditadura que está lá no Egito, né? Talvez foi essa irmandade muçulmana, foi ela que inspirou a criação, né? Que ela faz uma leitura extremamente ortodoxa da lei islâmica e, obviamente, foi ela que inspirou a criação do Hamas, do Jihad Islâmica, né? Dentro da faixa de Gaza. Então, deve ser a Jihad Islâmica, o Hezbollah, esse pessoal que luta, os chamados pelo Ocidente terrorista, que lutam, né, de forma violenta contra esses estados estabelecidos e apoiados pelos Estados Unidos, foram chamados de Irmandade Muçulmana. Ou seja, se entrelaçam, se comunicam e também se armam, né, financiam o armamento do Hamas, do Hezbollah e desses... O Jihad Islâmica e o Hamas, né, a sua estrutura, a sua criação, a sua inspiração, não é a Irmandade Muçulmana do Egito. Isso. Começou lá. Exatamente. Então essa Irmandade Muçulmana é quem comanda hoje até contra os governos dos países deles próprios. Por exemplo, o Hamas é contra o governo da Cisjordânia, da Palestina. Existe Eles não reconhecem como é que chama? A autoridade palestina. Porque o Hamas não é somente mais um grupo militar, né? Ele tem um braço político. Ele ganhou as eleições entre os palestinos em 2006. Sobre isso, eu estava lendo ontem sobre um historiador dizendo o seguinte, que o Hamas distribui alimentos, remédios, médicos, ou seja, medicina, para o povo da faixa de Gaza, e que por isso o Hamas é adorado, né? Porque enquanto um massacra, o Hamas socorre o povo. Então por isso que eles são bastante apoiados lá na faixa de Gaza. البعض يتساءل وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم Veja, a bondade do Foi dito isso a bondade do Hamas é mais ou menos o seguinte: você vai chegar para um palestino e dizer assim, me fala sobre o Hamas, não, ele não tem do que reclamar. Mas por quê? Porque eu não posso reclamar. Uhum. Essa é a bondade então, deles. Aperta o play para mim, por gentileza. Essa mulher palestina que vive na democracia de Israel fez postagens comemorando os ataques terroristas do Hamas, que mataram mais de 1.400 israelenses. E por isso está sendo deportada para Gaza, para viver sob o governo do grupo que ela tanto admira. Imagina se essa moda pega no Brasil, mandar defensores do comunismo para viver em países comunistas, ou socialistas de iPhone para ficar na fila do pão em Cuba. O dia que essas pessoas começarem a viver o que defendem, as coisas começam a mudar. دعم استنى شوي دعم تعريض حيازة الإعلانات تعرض العنف والإرهاب الكشف عن الانتماء إلى منظمة إرهابية Emílio, o dia que essas pessoas começarem a viver o que defendem, as coisas começam a mudar, Emílio? Pois é, Pitoli, isso tudo é hipocrisia, né? As pessoas... olha só, ela está em Israel criticando
Israel e defendendo o Hamas. Então ela tem que morar onde ela vai se sentir entre os seus, né? Ou seja, na faixa de Gaza. Mas aí ela não quer deixar Israel, né? Ficou ali chocada que vai ser deportada. E imagina também se acontecesse o mesmo aqui com as pessoas que defendem o comunismo, o socialismo, se eles começassem a ir morar na Coreia do Norte, na China, em Cuba, na Venezuela. Ia ser muito bacana se isso começasse a acontecer, né, Pitoli? Bom, pois é. Aliás, é o que eu defendo. Essa turminha que está defendendo o Hamas, pega o avião e vai para Gaza. Eles estão precisando de ajuda lá. Estão precisando de soldados, combatentes, estão precisando de escudo humano. Você que defende o Hamas aqui no Brasil, para você que defende o Hamas aqui em Bauru... São gente muito caridosa, mas eu acredito que vocês não iriam querer como vizinho, não. Tá entendendo? Não, eu estou dizendo assim, veja, isso aqui são historiadores que falam que o Hamas, de certa forma, banca o povo de lá. Mas o legal é estar lá. Veja, o legal é estar lá convivendo e Deus me livre, vou levar bomba. Tá entendendo? Eu vou levar bomba. Olha, você disse que na Palestina, lá em Gaza, tem cerca de 2.300.000 pessoas. Né? O Hamas é um grupo que tem cerca de talvez 20, talvez 30, talvez no máximo 40 mil pessoas. Né? De pessoas que vão aderir a essa luta radical terrorista. Né? Claro que terrorismo a legislação sobre terrorismo ela rola na ONU desde os anos 70, uma tentativa de construir. Né? Teve uma convenção global que estabeleceu um conceito de terrorismo. Entretanto, tem uma imprecisão no tempo, porque quem é qualificado de terrorismo? Por exemplo, não é... Tem contradições. O próprio, dentro dos Estados Unidos, o conceito de terrorismo é para o Departamento de Estado, para o FBI, não é? Para as embaixadas. Não é? Tem divergências dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, o próprio Estados Unidos tem contradições. Por exemplo, quando na guerra do Afeganistão a Al-Qaeda era útil contra os soviéticos, né, os americanos chamavam ele de guerreiros da liberdade. Né? Depois eles passaram a ser denominados de terrorismo, né, para os Estados Unidos. Então, a Liga Árabe não aceita denominar de terrorismo povos que estão lutando por autodeterminação e por libertação. Assim como China também, como Rússia. Né? Por isso que não considera o Hamas como terrorismo. Né? Então, aqui no Ocidente, a União Europeia, vários países consideram a posição do Brasil também foi questionada, porque a posição do Brasil, o Brasil considera como terrorismo aquilo que o Conselho de Segurança da ONU definir como terrorismo. Não é? E dentro do Conselho de Segurança da ONU, você sabe, tem os vetos, a discussão é muito grande ali. Então, e tem os diversos tipos de terrorismo, né? Mas tem uma legislação toda, né, que condena o terrorismo. O terrorismo é abominável. O terrorismo é uma forma de luta que a gente precisa, por exemplo, onde não existe o direito, onde não existem as leis, né? É onde, por exemplo, a barbárie está. Né? Quem pensou muito sobre isso foi Freud, foi Hannah Arendt, né? Que mostra como, por exemplo, a violência, né? A violência é a ausência de poder. Né? É a ausência de poder. O Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. A ONU, Conselho de Segurança, reconhece como organização terrorista 3 organizações. Boko Haram, que atua na África, principalmente na Nigéria. A Al-Qaeda, que cometeu os atentados de 11 de setembro e outros tantos atentados também. E o Estado Islâmico. Por que essas 3 organizações são consideradas como organizações terroristas pelo Conselho de Segurança? Porque não teve veto dos 5 países que têm poder de veto. Entre eles, a China, a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Essas 3 organizações são inimigas das 3 grandes potências, Rússia, China e Estados Unidos. A Al-Qaeda, por exemplo, é a galera que lutou na década de 80 a guerra no Afeganistão contra a invasão soviética. Logo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e o Boko Haram não têm nenhum tipo de interesse político de elas continuarem existindo para nenhum desses 3 países. Logo, essas organizações foram consideradas terroristas. E aí eu acho muito esquisito que o critério do Brasil é definir quem são organizações terroristas somente através de votações da ONU. Isso significa que o Brasil não tem valores? Que o Brasil não tem nenhum tipo de critério moral para decidir quem são e quem não são grupos terroristas? Ele vai apenas pela cartilha
das Nações Unidas, o que é errado, porque se existem organizações terroristas e há interesses políticos por trás para esses países vetarem uma resolução, como a China já vetou ou a Rússia já vetou, o Brasil vai ficar respeitando decisões de países não democráticos em quem eles vão achar que é ou não é uma organização terrorista? Não me parece que é coerente. Segundo, o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já criticou o formato do Conselho de Segurança da ONU, que são só esses 5 países que têm poder de veto. Então, na hora que é conveniente criticar as Nações Unidas, a crítica acontece. Mas na hora de jogar responsabilidade para as Nações Unidas e tirar a responsabilidade de um país soberano como o Brasil, que é democrático, de definir quem ele acha que é um grupo terrorista. Isso também está errado. E eu vou dar o exemplo da Argentina. A Argentina, que faz parte do Mercosul, que está na América do Sul e que também tem um governo progressista de esquerda, considera o Hezbollah como um grupo terrorista. E o candidato da esquerda da Argentina, o Massa, já publicou que vai considerar o Hamas um grupo terrorista se for eleito na Argentina. E para terminar esse primeiro ponto desse react que a gente está fazendo aqui em relação a essa fala de hoje, é o fato do Brasil ser presidente do Conselho de Segurança da ONU nesse exato momento. O que significa isso? Significa que o Brasil pode, se ele precisa ir através dos mecanismos da ONU para considerar um grupo terrorista, por que o Brasil não então faz uma resolução e propõe uma resolução, uma carta, considerando o Hamas um grupo terrorista para ser votado amanhã no Conselho de Segurança da ONU? E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como uma organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O Hamas participou das eleições legislativas na faixa de Gaza e na Cisjordânia em 2006. Ganhou 74 cadeiras de 132 cadeiras do parlamento palestino. E aí, pessoal, eu queria só comentar um detalhe disso. Democracia verdadeira não é apenas a junção de todos os participantes no pleito democrático. Democracia é que todos que participam do pleito acreditam na democracia. Isso é muito importante para ser colocado. O Hamas participar das eleições já é algo não democrático. Onde já se viu que grupos armados que cometeram atentados suicidas participem de eleições democráticas. O problema começa nesse ponto. E uma vez as eleições terem acontecido, o Hamas vai 6 meses depois, em junho de 2007, dar um golpe de Estado no governo de união com o Fatah, partido rival, e destruir o governo palestino na faixa de Gaza. Dar um golpe de Estado e tomar o poder à força. E a partir de junho de 2007, quem controla à força a faixa de Gaza é o Hamas. Então o Hamas ele não foi eleito para governar a faixa de Gaza. Ele tinha sido eleito, então, para participar do parlamento palestino. E um último detalhe, não tem eleições desde 2006. Essas eleições venceram em 2011. E desde então não tem eleições nem na Cisjordânia e muito menos na faixa de Gaza. Então o comentário sobre a tentativa de justificar que o Hamas foi eleito não é válido, está errado e é muito equivocado. O que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som. Uma pergunta só a respeito disso. Se o ato do Hamas é terrorista, como é que o grupo não é terrorista? Como é que pode existir um grupo não terrorista fazendo ações terroristas? Eu não consigo entender essa parte. Que o ato do Hamas foi terrorista. Que não é possível, sabe, fazer o ataque, matar inocentes, sequestrar gente, sabe, da forma que eles fizeram. Não é possível, sem medir as consequências do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza. Se Israel quisesse acabar com a faixa de Gaza, eles já teriam feito isso há muitos anos atrás. Israel não quer acabar com a faixa de Gaza. Israel está, inclusive, avisando a população civil da faixa de Gaza para que deixe o norte da faixa de Gaza, que é onde as principais hostilidades estão acontecendo. O Hamas tem o seu centro nervoso no norte da faixa de Gaza, o seu QG fica embaixo do hospital Shifa, que fica dentro da faixa de Gaza, no norte da região. A maior parte dos foguetes disparados contra Israel desde o dia 7 são do norte da faixa de Gaza. Israel não tem interesse nenhum de acabar com a faixa de Gaza. Isso é uma frase
utópica que não condiz com a realidade. Se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas. Não existem soldados do Hamas. Soldados, entre aspas. Soldados não fazem o que o Hamas fez. Soldados de um país democrático não entram em casas de famílias e assassinam a família inteira. Não estupram cadáveres de mulheres que eles mataram com tiros na nuca. Não cortam a barriga de mulheres e tiram o feto de dentro e matam o feto e depois matam a mãe. Não atiram em pessoas idosas em pontos de ônibus. Não entram em festas de jovens e atiram e matam 300 pessoas, não sequestram civis de volta para o seu território. Não existem soldados do Hamas. Todos os membros do Hamas são terroristas que cometem atos de terror e já cometeram atos de terror desde a década de 90. Somente entre 2000 e 2004, pessoas do Hamas, membros do Hamas, fizeram dezenas de atentados suicidas dentro de Israel, matando judeus e árabes, muçulmanos e turistas em atentados terroristas suicidas. A bomba, explodindo cafés, ônibus, restaurantes e discotecas. Não são soldados, são terroristas. Tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra. Todas as guerras não tem apenas um lado culpado ou um mais culpado. Desculpa, as guerras normalmente têm lados culpados e lados menos culpados, apesar de que guerra é caos e, obviamente, guerra é horrível e ninguém quer guerra, a não ser aqueles que iniciam a guerra. Não existe culpado entre a Alemanha nazista, aliada da Itália fascista e do Japão com os aliados? A Alemanha e a Inglaterra têm a mesma equivalência moral na Segunda Guerra Mundial? Não existem culpados em relação à guerra na Síria, por exemplo? O governo sírio não é culpado do massacre de mais de 500 mil pessoas que morreram na Síria? É claro que existem culpados em guerras de agressão, principalmente quando um país é invadido, os seus civis são sequestrados e mortos por um grupo que controla uma outra região e atua de forma beligerante para tentar destruir o país vizinho. Todo mundo sabe, o Brasil fez uma crítica veemente, sabe, igualzinho está na Carta da ONU. Nós condenamos a Rússia de ter invadido o território ucraniano. Ponto pacífico. Está explícito no comportamento do Brasil. Mas isso não significa que eu sou obrigado a me colocar do lado da Ucrânia para guerrear. Não. Eu quero me colocar do lado daqueles que querem pedir paz. Ficar do lado de quem pede paz está corretíssimo. Porém, a Rússia invadiu a Ucrânia. Se a Ucrânia não tivesse reagido à invasão russa, a Ucrânia desapareceria. E aí não adiantaria falar em paz. Países invadidos têm o direito de se defender, que inclusive está contemplado na Carta das Nações Unidas de defesa, autodefesa dos países através de atos de beligerância e agressão de países vizinhos. Ou seja, a própria ONU dá uma chancela e autorização para os países que forem invadidos e forem agredidos de se defender. Neste caso daqui, Israel está se defendendo dos ataques do Hamas. Está tentando resgatar os seus reféns e vai destruir as instalações militares, as instalações terroristas que o Hamas detém dentro da faixa de Gaza e que, se não forem destruídas, a próxima guerra é uma questão de tempo. Quem é a favor da paz entre israelenses e palestinos tem que desejar que o Hamas nunca mais governe a faixa de Gaza. E já conversei. Se eu tiver informação, olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô, cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Fala pro cara libertar os reféns. Para que ficar com o inocente lá detido? Liberta. Tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma. Liberta os reféns. E também falar pro governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? Vamos lá. Libertar os reféns que estão nas mãos do Hamas contra todas as convenções internacionais, sem visita da Cruz Vermelha, que estão em condições desumanas, que têm mulheres, crianças, mulheres grávidas, pessoas de idade que precisam de remédios, corretíssimo. Todo mundo precisava ligar para todo mundo que tem contato com o Hamas e pressionar o grupo terrorista a soltar os reféns. Mas ele também faz uma equivalência falsa, dizendo que Israel tem também sequestrados. Israel não tem sequestrados. Israel tem prisioneiros palestinos que cometeram atos de
terrorismo, violência, que estão presos em Israel. Desde a fundação de Israel, até mesmo antes da fundação de Israel, milhares de civis israelenses foram assassinados em atentados terroristas. Desde 1860, em torno de 5.000 israelenses foram assassinados, entre israelenses judeus, israelenses muçulmanos, árabes israelenses ou turistas que estavam em Israel quando aconteceram atos de terrorismo. As pessoas que estão presas em Israel, 4.500 pessoas, foram condenados pela justiça israelense por atos de terrorismo ou associação a atos de terrorismo. Israel não tem pessoas sequestradas. E estes mesmos presos estão em condições que seguem todos os critérios da lei internacional. Eles têm acesso às famílias, eles têm comida, eles recebem visitas, eles inclusive podem fazer faculdade, e eles inclusive recebem tratamento médico de ponta. Quando soltaram o soldado israelense Gilad Shalit, que estava sequestrado pelo Hamas entre 2005 e 2010, Israel soltou 1.027 presos palestinos, entre eles Yahya Sinwar, o atual líder do Hamas em Gaza. Ele teve câncer no cérebro e Israel salvou a sua vida. Quando acabou a operação, ele falou Todá, obrigado. Agora a gente está vendo a resposta dele. O Fábio Rego, o Hamas é terrorista e isso não é impreciso. O professor quer relativizar o terrorismo. E aí, professor? Não, aqui não é que eu quero... O professor está falando de história, né? Eu estou falando que... E das leis internacionais. Das leis internacionais, que elas não chegam a um consenso, né? É só ele ir lá na internet e ver lá que, né, não existe um consenso sobre terrorismo, né? Até dentro da própria ONU, entendeu? Por exemplo, de quem é terrorista. Existe um consenso do que é o terrorismo, existe uma definição do que é terrorismo. É muito curioso, né? A gente vem aqui para um debate e vê um rabino defendendo a violência, né, defendendo abertamente a violência, o terror. Né, isso... Eu estou denunciando declaradamente a violência velada nessa conversa suave. O senhor está aqui assumindo que Israel está sendo brando. Então o senhor está defendendo pela a violência que Israel sofreu. É claro que está sendo brando. Imagina se fosse seu filho, se fosse sua mulher. Rapaz. Deixa eu voltar para aquela palavra. Não tem como você... Deixa eu voltar para aquela palavra. Desproporcionalidade. Coloque a família no meio, pense como sendo parente seu, sendo degolado, sendo estuprado, sendo queimado vivo, e você vai ver que a brandura aí, o equilíbrio, ele se perde. Olha, não tem como, não é possível. Olha, o senhor é um religioso, o senhor é um religioso. Sim. O senhor não falou em paz, né? O senhor falou em brandeza do Estado de Israel. Tem que ser mais violento, o senhor está falando aí. Né? Eu acho que é muito temerária a sua fala. Não devemos confundir paz com silêncio. O fato de alguém ficar em silêncio para não arranjar confusão não quer dizer que está em paz. A gente, por exemplo... A paz, ela às vezes precisa ser imposta. Ela no diálogo nem sempre se consegue. Olha, querido, Hamas não é terrorista, mas os brasileiros de 8 de janeiro são terroristas, né? Bom, cada um vê como a lei brasileira e a lei internacional vê, né? E existe, mas né? Aí eu acho que não tem a ver com a lei brasileira, não. Teve a ver com... Não, mas assim, ontem foram presos, veja bem. Chamar cidadão brasileiro de terrorista é uma grande sacanagem. Não, o governo brasileiro ontem, o governo brasileiro, que o senhor está dizendo que não respeitou os cidadãos que entraram e destruíram o patrimônio público lá de Brasília, o senhor disse que esses não são terroristas. Mas isso não configura terrorismo. O que é terrorismo? Terrorismo, para mim, é você entrar com violência, derrubar um soldado de cima do cavalo e bater nele no chão. Isso é terrorismo, é do mesmo jeito. Então, os sem terra são terroristas? Não. Porque eles fazem isso na propriedade privada. Eles fizeram isso? Fazem desde que surgiram até agora. Invadem propriedade. Falta você se despedir, não pega a bolsa. Falta você se despedir. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם.
הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חייו